Amados, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E amados, o nosso tema de hoje é um impedimento chamado resistência. Amados, é claro que de fato na nossa vida haverão muitos impedimentos que nós teremos que vencer, muitas barreiras que nós teremos que saltar para poder realmente testar, provar aí a nossa fé, para ver se nós realmente estamos ali dispostos verdadeiramente a seguir ao Senhor Jesus, né, amados? E assim, no domingo, né, eu tenho observado muitas pregações, eu tenho observado muito algumas coisas que o pastor tem lido e observado principalmente algumas palavras, sabe? E esse tema nasceu porque no domingo, quando eu estava no culto, o pastor ele leu um versículo, eu não me recordo bem agora o versículo, amados, porque foram muitos versículos que foram lidos, mas ele leu um versículo e ele, nesse dado momento que ele leu ali, ele falou a palavra resistência, sabe? Ele falou sobre resistir o Espírito Santo e eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai ler tanto isso em Atos, né? A gente vai ver tanto isso na vida de Paulo. E eu gostei muito de assistir a novela, né? Inclusive hoje assisti o último capítulo, meu Deus. Chorei igual um neném, porque foi a coisa mais linda. Gente, eu não quero saber, sinceramente, vou falar pra vocês, o que foi feito ali como enredo, né? Igual na semana passada minha sogra esteve aqui, eu fui e falei com ela que estava assistindo a novela. Aí ela me falou, eu assisti um capítulo, mas eu achei um absurdo colocar Paulo com uma noiva, que eu não sei o que. Eu falei com ela, olha, mas a gente não tem que focar no enredo que foi criado, porque Paulo realmente, como a minha tia disse, ele era um homem comum antes dele ser chamado para ser apóstolo. E ele já não era mais uma criança. E ele pode ter tido uma noiva, pode ter acontecido várias coisas, amados, mas assim, não me importa qual foi o enredo que foi criado para desenvolver a história, desde que a história do apóstolo tenha sido contada dentro da palavra de Deus. E independentemente se foi criada uma noiva para ele, uma sei lá o que para ele, a história dele se manteve fixa na palavra de Deus. Ele permaneceu solteiro, ele permaneceu fazendo a obra de Deus. E amados, que tristeza ver que o ser humano ele pode ser tão cruel a ponto de fazer tantas maldades, né? Como nós podemos ver na história de Jesus, como nós podemos ver aí agora na novela, na minissérie de Paulo, como nós podemos ver ao longo da Bíblia. O ser humano ele é tão mal, ele pode ser tão mal a ponto de deixar que a iniquidade tome conta dele. E assim, eu fico muito triste, porque ao mesmo tempo eu fico pensando em nós, né, que estamos aqui hoje, que vamos passar por muitas situações. Se engana aquele que acha que não, nós vamos simplesmente ser arrebatados e tudo vai dar certo para nós. Amados, que isso, a nossa vida aqui, ela é um sopro. E, sinceramente, eu não acho que seria justo todos os cristãos terem sofrido o tanto que sofreram e eu aqui dentro da minha casa aqui, gravando um vídeo para vocês, tranquila, de boa manhã, simplesmente, puf, fui arrebatada. Eu não sei vocês, amados, assim, eu não sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não é isso. Mas é simplesmente porque analisando a palavra do Senhor, nós vamos ver que existe de fato uma entrega de vida, sabe? E quando eu estava assistindo a novela de Paulo hoje, o que mais me fez chorar foi pensar, Senhor, será que eu conseguiria passar pelo que ele passou? Será que eu entregaria a minha vida assim como ele entregou verdadeiramente? Será que eu estou apenas gravando vídeos falando para as pessoas? Mas será que amanhã, se isso acontecesse comigo, eu seria capaz de guardar a minha fé? A ponto de entregar a minha vida? Porque, amados, é disso que se trata. Por que Paulo não se importou em morrer por Jesus? Por que os cristãos não se importavam? Por que Pedro não se importou? Porque eles sabiam que antes deles fazerem o que eles fizeram, Jesus tinha feito primeiro. Por que eu, Alessandra, vou querer que seja diferente comigo se com Jesus não foi?
Se ele mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, e a palavra nos convida o tempo todo a entregar a nossa própria vida, a dá-la para receber a vida verdadeira, que é a vida eterna. E eu fico vendo, amado, sabe? Igual eu observei muito a história de Paulo. E tenho observado muitas pessoas dentro da igreja, porque eu vou repetir para vocês, amado. Estar dentro da igreja não quer dizer nada. Tá? Podemos até dizer que lá na igreja primitiva dizia alguma coisa, mas mesmo assim, continuo insistindo que não para todos, ok? Eu vou para a igreja, amados, porque eu amo estar ali, eu amo estar em comunhão. Eu amo ouvir a pregação da palavra. Tem um passarinho lindo ali na árvore. Eu amo ouvir a pregação da palavra do Senhor. Eu amo saber que eu estou separando este tempo para estar com os meus irmãos, sabe? Mas tem muitas pessoas, amados, que estão dentro da igreja para transmitir uma mensagem enganosa. Para passar para as pessoas que o ato de pegar e colocar uma Bíblia debaixo do braço me torna um cristão. Mas isso não me torna um cristão. Vamos nos lembrar do que aconteceu com Emineu e Alexandre. Eu não sei, amado, se foi aquilo ali que passou na novela. Pode ser que não foi. Mas Paulo vai dizer que eles caminharam juntamente com eles, os cristãos. Ouvindo a verdade do Senhor. Ouvindo não, escutando a verdade. Mas eles insistiram em resistir, em não aceitar o Espírito Santo e, portanto, permaneceram fazendo coisas que eram más, perversas, abomináveis aos olhos do Senhor. Então, o fato de eu estar no meio do povo cristão não quer dizer que eu sou cristão. Tanto é que Jesus vai dizer que chegará um tempo em que o joio será separado do trigo. E por quê? Porque os dois crescem juntos. Olha, presta atenção nisso. Jesus vai dizer que os dois estão crescendo juntos. Então, amados, no tema de hoje nós vamos falar sobre a resistência, que é uma coisa que, sinceramente, Paulo vai pregar muito. Paulo vai falar muito a respeito de uma coisa que habita na nossa mente que se chama resistência. Uma coisa que pode nascer através de paradigmas, de sofismas, ou simplesmente porque eu quero acreditar em algo que não é, porque isso é um sofisma. Eu quero acreditar numa mentira que não é real, mas aquilo faz com que eu endureça o meu coração e com que eu não consiga ouvir a verdade. Eu acho tão interessante, porque no último capítulo de Atos, né, eu li assim umas trocentas vezes, porque como eu estava acompanhando a novela, e eu vi que a novela não acabou ali no último capítulo de Atos, eu fui ler e meditar, sabe? E é muito interessante que nós precisamos realmente pensar nisso, que no meio ali do povo de Deus, amados, agora falando do povo de Deus, não só dos cristãos, porque no último capítulo de Atos vai falar que Paulo, ele então manda chamar os anciãos do povo judeu que habitava em Roma, e aquele povo vem. E Paulo então começa a falar com eles, olha, ele começa a falar com eles. E uns que estavam ali no meio do povo resistiram. Eles endureceram o coração e não aceitaram as palavras de Paulo. E outros que estavam ali no meio do povo de Deus tentaram discursar, dialogar e dizer que eles deveriam ouvir aquilo que Paulo estava falando, porque fazia sentido. E houve contenda entre eles. E por quê? Porque uns ouviram e outros somente escutaram. E até hoje, amados, nós vamos ver que existe isso no meio do povo de Deus. E por quê? Porque existem aqueles que ouvirão e receberão. E existem aqueles que escutarão, mas resistirão. E isso é uma coisa muito séria. E, amados, aqui, em se tratando de família, já que o nosso canal é para falar disso, não quer dizer que o fato de você ter aceitado Jesus vai fazer com que o seu cônjuge aceite.
Paulo disse que pode acontecer? Ele disse que pode acontecer, mas ele também disse que pode não acontecer. Ele também disse que se o cônjuge insiste em sair, insiste em te deixar, insiste em se apartar, aparte-se então. E aí ele vai dizer, por quê? Como pode, ó esposa, saber se você vai salvar o seu marido? Ou como pode, ó marido, saber se você vai salvar a sua esposa? Então isso é muito sério, amados. E por quê? Porque depende do que aquela pessoa está disposta a aceitar na vida dela. Se ela vai resistir ou se ela vai se entregar ao Espírito Santo. Olha só o que aconteceu aqui numa situação em que Pedro, vamos ler o tema aqui, ó. Pedro se explica para a igreja. E aí Pedro ele vai falar a respeito ali de uma situação, de uma visão que ele teve, ele vai falar com aquele povo. E quando chega lá em Atos capítulo 11, e quando chega lá no versículo 15, do versículo 15 ao 17, ele vai dizer assim, amados. Aliás, vamos ler do 15 ao 18. Pedro vai dizer assim. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Bom, amados, aqui Pedro ele conta uma visão que ele teve para o povo, né, para os judeus, a respeito de algo que Deus tinha mostrado para Pedro sobre a pregação aos gentios. Pedro, de fato, resistiu àquilo, sabe? Ele não aceitava o fato dessa pregação aos gentios, de abrir, de dar essa abertura aos gentios para que os gentios também aceitassem Jesus. De fato, havia em Pedro uma resistência. E é importante ressaltarmos que Pedro não era um homem comum. Ele era um apóstolo de Jesus, que caminhou com Jesus, que negou Jesus 3 vezes, mas que se arrependeu. Quando Jesus volta, então, ele caminha com Jesus mais 40 dias após ali o erro que ele cometeu de negar Jesus, após ele ter se arrependido do que ele fez, ele caminha com Jesus. E aí, quando vem o nascimento da igreja, então, Jesus, ele chama Paulo para que Paulo faça o quê? Pregue aos gentios, mas de fato ocorre uma resistência por parte de Pedro. Então Deus envia um anjo que traz ali para ele uma visão e fala com ele, né? E através daquela visão ele entende que tudo aquilo que o Senhor purificou agora é puro. Portanto, os gentios foram purificados também para receberem o evangelho de Jesus e para aceitarem então ali o caminho da verdade para a vida eterna, né, amados? Para que eles também recebessem o Espírito Santo de Deus. E Pedro, ele vai explicar isso para a igreja. E quando chega lá no versículo 15, ele vai falar a respeito ali de que ele estava falando com a família de Cornélio, tá? Ele foi direcionado até a família de Cornélio, ele pregou para eles, e aí ele vai falar o que aconteceu ali no momento em que ele estava falando. Olha só, lá no versículo 15 ele diz: e quando comecei a falar, ele não estava ali muito tempo falando, foi na hora que ele começou a falar, porque Cornélio já era um homem que estava aberto a ouvir, não era um homem resistente. Ele precisava e queria ouvir. Ele orava por aquilo, sabe? Ele estava pedindo para que Deus mandasse alguém e Deus enviou a Pedro. Mesmo que Pedro tivesse ali, no primeiro momento, sido resistente, sabe? Em não querer ir pregar para Cornélio e para a família dele, porque eles eram gentios, eles não eram judeus. E aí Pedro vai dizer aqui:
que ele então começou a falar. E na hora que ele começou a falar, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre aquele povo. O Espírito Santo desceu sobre Cornélio, sobre a família dele, sobre os que estavam ali com eles. E por que, amados? Porque eles prepararam o coração para aquele momento, sabe? A palavra vai dizer que Cornélio já estava orando. E possivelmente, acredito eu, que Cornélio dizia para a família dele, vamos orar, pedindo para que alguém venha em nome do Senhor aqui. Então Pedro vai dizer que o ambiente já estava tão preparado, o coração dele já estava tão preparado, que quando ele começa a falar, o Espírito Santo vem sobre eles. Uau! E aí ele se recorda de algo que aconteceu com a igreja primitiva, no Pentecostes, quando eles estavam ali orando e o Espírito desceu sobre eles. Assim também aconteceu com Cornélio e com a família dele. O Espírito Santo veio sobre eles. E aí Pedro vai dizer que ele se lembrou de quando o Senhor Jesus disse que certamente João o Batista, batizava com água, mas que haveria um outro tipo de batismo, um batismo com o Espírito Santo. E Pedro está o tempo todo ali trazendo a memória daquele povo situações em que Jesus já havia dito que aconteceria, mas que eles também já tinham vivido e experienciado. É muito lindo isso, amados. E aí, quando chega lá no versículo 17, ele vai dizer assim, porque se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, o que ele está falando aqui? Ele está falando que se Deus deu a nós, gentios, o mesmo dom que é o quê? O Espírito Santo de Deus, quando havemos crido no Senhor Jesus, ou seja, se eu uma gentia, criei no Senhor Jesus e recebi dele o Espírito Santo, e Pedro estava ali testificando aquele momento através de Cornélio e da família dele, aí ele vai dizer, como eu poderia resistir? Como eu poderia ser tão resistente estando ali experimentando tudo aquilo, sabe? Existem pessoas que vão experimentar e vão entender que por mais que no primeiro momento elas fiquem resistentes àquilo que elas acreditam, elas precisam soltar, largar o osso. Mas existem pessoas que vão permanecer resistentes. Como nós vamos ver ao longo de Atos dos Apóstolos, que houve de fato uma perseguição aos cristãos por causa da resistência de fariseus, de saduceus, de principais dos sacerdotes, de pessoas que estavam à frente do povo ali, separados para levar e transmitir a mensagem verdadeira do Senhor, mas que estavam corrompidos, amados. Corrupção é uma coisa muito séria. A corrupção é uma coisa muito séria. Um coração corrupto, ele é capaz de fazer muitas coisas horrendas, tenebrosas. E eu fico vendo isso, amados, dentro da igreja. Eu fico vendo isso muitas vezes dentro da minha casa. É uma realidade que nós vivemos. Sabe, eu fico vendo isso com os meus parentes e o meu coração dói tanto. Quando nós tentamos levar a verdade, e por quê, amados? Porque assim como Pedro, primeiro nós experimentamos. Vocês acham que Pedro, quando estava ali pregando, pregou e todo mundo falou, olha, glória a Deus, que bênção, eles aceitaram o Espírito Santo? Não, amados, teve gente que resistiu e falou, não, eu não acredito que Jesus veio também para os gentios, não. Aconteceu, amados. Pessoas resistentes. A nossa primeira resistência começa, na nossa mente. É por isso que Paulo vai dizer que o nosso campo de batalha está na mente.
Precisamos renovar a nossa mente para viver uma transformação verdadeira. Primeiro começa aqui e depois desce para o coração. E o coração vira uma pedra, ele endurece. E isso é muito complicado, porque dói ver certas coisas, sabe? Dói muito. Dói você tentar levar para as pessoas aquilo que você já viveu, uma experiência que você já teve. As pessoas não conseguem entender, elas não querem aceitar aquilo que você já viveu. A minha tia, amados, a minha tia tem 62. Aí eu não sei, ela tem mais de 60 anos. E ela falou comigo, como eu pude demorar tanto? Ela falando comigo. Para poder viver com Deus o que eu estou vivendo hoje. E olha, minha avó tem 91 anos, 91 anos, e até hoje a minha avó não pôde viver uma experiência verdadeira com Cristo porque ela resiste ao Espírito Santo. E eu posso dizer isso da minha mãe, das minhas irmãs, minha irmã, mas do meio, né? A minha irmã do meio, por parte de mãe, ela chegou a frequentar a igreja, amados, mas resistiu ao Espírito Santo. Dói. Porque nós pregamos, como diz Paulo, não daquilo que nós ouvimos falar, mas daquilo que nós experimentamos. Só quem já provou do Espírito Santo, só quem já recebeu desse dom de Deus, entende por que é tão maravilhoso falar disso, viver isso. E por que nós queremos que outras pessoas possam viver isso também. Sabe, amados, meu coração dói quando eu tento falar as coisas aqui dentro da minha casa, quando eu falo com as minhas filhas, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos traz, e elas resistem, preferem permanecer naquilo que é errado, dói. Quando eu tento falar com meu marido, que eu falo, olha, não é isso que Deus espera de nós, mas ele resiste, dói. E eu fico imaginando Deus olhando dos céus, todos aqueles que ele criou, porque não foram poucas pessoas que Deus criou, e dia após dia vem mais, nascem mais e mais pessoas. E Deus enviou profetas, Deus deixou a palavra, Deus consagrou pastores, padres. E o que acontece, amados? As pessoas se endurecem, elas resistem, não querem aceitar a verdade. Porque se essa verdade ferir alguma coisa que ela acredita, ela não consegue largar o osso, ela fica ali. Eu estou com um filhotinho aqui agora, aqui em casa, e eu brinco muito com ele, com uma bola que a minha Rottweiler destroçou a bola toda. E aí eu pego restos da bola para brincar com ele, para ele aprender que a única coisa que ele pode morder, as únicas coisas são as coisas que eu entregar para que ele possa morder. Fora isso, ele não pode morder chinelo, ele não pode morder a gente, ele não pode morder outras coisas que estejam, mesmo que estejam ali no chão, perto dele, ele não pode morder, ele só pode morder aquilo que eu entregar para ele. E é tão interessante porque eu entreguei para ele esse pedaço, né, de bola que sobrou, e ele agarrou com tanta força aquela bola, e ele mordia, e ele sacudia, e ele não largava. E eu puxava para cima, e ele não largava. Ele chegava a sair do chão, mas ele não largava. E muitas vezes nós estamos assim. Nós somos tão imaturos, tão prematuros, que nós não queremos largar o osso. A minha cadela, ela já aprendeu. Ela já é uma adulta de 5 anos. É uma Rottweiler, uma raça forte, viril. Mas se eu entregar algo para ela, mesmo que ela saiba que aquilo é uma coisa que ela pode brincar, se eu virar para ela e falar solta, ela solta. Ela me obedece. E nós não conseguimos aprender, amados, a soltar.
Porque algum dia nós recebemos e achamos que podíamos usufruir. Paulo vai dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Existem coisas, amados, que nós vamos aprender ao longo da vida, mas que num dado momento nós vamos ter que largar. E por quê? Porque nós descobrimos que não era verdade, que não era certo, que não era para nós. E por isso precisamos tanto falar desse impedimento que é a resistência. Porque se eu resisto ao Espírito Santo, eu não tenho como recebê-lo na minha vida. Tem pessoas, amados, dentro da igreja, eu vi o pastor falando no domingo, foi Santa Ceia no domingo, e o pastor falou assim, no momento ele da ceia, ele falou assim, se você tá aqui para esse momento de ceia, abra o seu coração, não resista ao Espírito Santo, não endureça o seu coração. E tem pessoas que estão tomando a Santa Ceia do Senhor, participando daquele momento, mas já estão ali maquinando na mente atrocidades terríveis contra irmãos que estão ali muitas vezes sentados ao lado. Vocês acham que não? Existem maridos que estão lá dentro da igreja tomando a Santa Ceia, participando do corpo de Cristo, olhando ao redor para as irmãs que estão ao redor. Muitos estão durante o culto, muitas vezes, e muitas também, respondendo mensagens de amantes, participando da Santa Ceia do Senhor como se não fosse nada. Eles acham que não vão ser vistos, que não serão descobertos, mas a palavra vai dizer que não há nada que esteja encoberto aos olhos do Senhor. Muitas vezes cometemos os nossos pecados, permanecemos com as nossas iniquidades, achando que podemos ser ocultos aos olhos do Senhor. Estamos tão acostumados a omitir e mentir que achamos que podemos fazer o mesmo com Deus. Portanto, amado, que o vídeo de hoje sirva como uma repreensão para nós. Não é só para você que está me assistindo, é para nós. Para que possamos verdadeiramente abrir o nosso coração e não resistir a um dom de Deus, que é o Espírito Santo, pois é através dele que virão outros dons, outros frutos. Não podemos germinar, não podemos produzir paz, longanimidade, benignidade, fé, amor, mansidão, se não tivermos primeiro esse dom, se não recebermos primeiro o Espírito Santo. Ai, Alessandra, mas eu não quero abrir mão disso, porque eu gosto de orar para aquele santo me faz bem, mas a palavra condena essa atitude. Ai, Alessandra, mas eu gosto de ter o sexo fora do casamento, é bom, me agrada, mas a palavra condena a imoralidade. Eu não posso servir a dois deuses. E não é só o dinheiro, amados. Não é só o dinheiro, existem outros mais deuses aí que o ser humano criou, mas também existem deuses em forma de pecado. Achamos que o vício é só um cigarro ou uma bebida e não é, amados. Existem vícios que tomam a nossa carne, o nosso corpo de uma tal maneira que não conseguimos nos libertar porque não acreditamos que seja vício. Tem pessoas que não vivem sem o sexo fora do casamento. Tem pessoas que não vivem sem um sexo. Nem quando estão casados, não conseguem ficar só com uma pessoa, tem que ficar com várias. Isso é um vício. Tem que ser rompido, tem que ser vencido.
Portanto, amados, vençam esse impedimento que pode estar sobre a sua vida, chamado resistência. E se você tem ouvidos para ouvir, não resista, não endureça o seu coração. É por isso que Jesus vai dizer lá em Apocalipse, em todas as cartas que ele escreve às igrejas, ele vai dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça e não resista. Não adianta só escutar. Quando nós ouvimos verdadeiramente, o ouvir, ele traz consigo frutos. Frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de mudança. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. E se você não sabe aonde você ainda tem resistido, ore para que o Espírito te mostre. Para que o Espírito Santo possa te dizer aonde você ainda tem resistido. Eu, amados, por muitas vezes resisti à minha fé de que o meu casamento poderia ser restaurado. Eu resisti. Eu dizia, não acredito, porque olha só o que está acontecendo, eu resisti. Muitas vezes resisti à verdade que está na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus muitas vezes vai falar a respeito do casamento, do segundo casamento, eu resistia. Porque um dia me entregaram um osso, eu mordi o osso e não queria largar. E nisso eu condenei muitos irmãos. Cometi muitos erros. Não seja desobediente. Não seja uma pedra. Não resista ao Espírito Santo. Abra o seu coração e a sua mente para que você possa viver tudo aquilo que ele pode te entregar e tudo aquilo que ele pode fazer na sua vida. Como você pode desejar viver uma restauração resistindo àquilo que é preciso ser feito na sua vida? Como? Muitas vezes nós temos sido bons em orar pelo outro, pelos outros, mas nós achamos que nós não precisamos abrir mão de nada, nem mudar nada, já estamos bons do jeito que estamos. E resistimos às mudanças. Resistimos à verdade. Bom, amados, que esse vídeo possa ajudar você a viver um verdadeiro despertamento e a abrir verdadeiramente o seu coração para o Senhor Jesus. Que Ele possa abrir o seu coração para você, de uma vez por todas, vencer esse impedimento chamado resistência, que nos impede de conhecer a verdade. E Jesus vai dizer que só ao conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará. Amém? Ó, até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Que o Senhor abençoe o seu sábado, que o Senhor abençoe o seu domingo e que no nome de Jesus o seu final de semana seja maravilhoso e que o Senhor possa te dar muitas e muitas experiências com o Espírito Santo, aquele a quem Jesus nos deixou quando ele foi assento aos céus, quando ele foi tomar o seu lugar de honra por merecimento, porque ele merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.